Grande Ciro. Grande Doc Alexandre, já te busca aí. Caramba. Aí. Iver, como é que tá o som aí, cara? E aí, Edu? Doutor Alexandre Beleza? Teixeira Neto. E aí, Bom, cara? tudo Tudo jóia? bem? Tranquilo, meu. Como é que tá nessa Tranquilo. quarentena? Tô aí, mais ou menos, né? De vez em quando dou uma fugidinha no consultório, né? Volto em casa, vejo um outro paciente, um, dois pacientes por dia, né? Aquele ritmo mais light, curtindo as crianças um Cara, pouco também. isso é legal, né? Você consegue aproveitar um tempo maior com elas, né? Os guris, na verdade. Sim, sim, sim. E Que cadê o legal. bolo? E cadê o bolo, velho? Cara, obrigado. Tô ficando velho. Parabéns, parabéns. Chega uma... Eu ia te mandar mensagem no fim, eu falei, ah, não, vou ter oportunidade de Vou dar falar ao parabéns vivo, ao né? vivo. O É, cara, então, eu ainda felicidades, cara. quando eu marquei a nossa live, o Otávio falou assim, cara, você vai marcar no teu aniversário? Eu falei, cara, o Alexandre é meu irmão, cara. Passar o Poxa, aniversário batendo papo. beleza. E é da minha esposa também hoje. Então, daí agora eu É não esqueço mais isso! do teu, cara. Eu sabia que tinha. Eu não lembrava se era você, que era perto de abril, ou da sua esposa, que também era hoje. Tem o Daniel Bonotto e eu tenho mais uns 3 amigos, esposa de amigo, que são aniversariantes do dia de hoje. Que legal. É, Que honra, hein? Que honra. Tô no Pocket Prats no dia do teu Na aniversário. minha honra ter um parceiraço assim, cara. Eu tô muito feliz. Você sabe, olha, que eu tô muito, muito feliz assim com essa empreitada nova do Pocket, porque, cara, tô tendo aula particular com os meus amigos o tempo todo, né? Legal, E legal. aí eu recebo muito feedback, assim, do pessoal, nossa, parabéns pelas tuas lives, tô aprendendo muito. Eu falo assim, bom, mas eu não tô fazendo nada, quem tá fazendo são os convidados. Eu só Não, cara. trago para conversar e, Não, e mas a para gente poder sempre, é agregar. sempre uma troca, né, cara? A gente aprende muito. Eu vi É muito algumas bom. das lives ali e aprende com quem tá falando, mas você sempre tá comentando e puxando o assunto e tocando em Eu pontos tento, eu legais, tento cara. fazer o meio de campo ali, porque às vezes o público é bastante dividido, né? Bastante disperso, assim, no sentido de variado, bastante variado. E aí a gente não tem como saber se às vezes, por exemplo, da tua área agora, para mim, tudo é muito. Se você falar assim, Du, aqui eu vou pegar o conjuntivo, eu falei, cara, peraí, volta tudo, né? E Aham. aí, a mesma coisa quando eu falo mais da minha área, que às vezes eu penso, "Putz, será que o pessoal está acostumado com esse termo? Será que isso vai. E daí eu tento dar uma, uma esmiuçada, enfim, deixar a coisa mais, às vezes, mais palatável. Mas, cara, muito bom, muito bom. E, Ali, antes de mais nada, primeiro eu preciso te agradecer a ti e ao Alan, a ti já desde 2011, 12, vamos lá, 14, 13. Aham. O Alan, ano passado, e você foram muito fundamentais em todo o desenvolvimento do projeto, que foi o caso da Salgem. E, inclusive, nos vídeos eu sempre cito vocês, o carinho que vocês tiveram comigo. Eu acho o projeto de vocês da BDS sensacional. Aham. E contem comigo sempre, né, cara? Contem Claro, comigo claro. sempre. Não, a gente já tem falado isso, né, cara? Você também tem ajudado, contando até um pouquinho a história, né? Que o Edu falou que a gente Por se favor, conhece a há gente está muito aqui tempo. para bater papo. Lógico, show de bola. A gente, né, eu comecei a me envolver mais com isso, né, com planejamento digital aí em 2014, o primeiro contato que eu tive com o DSD na época, comecei a me envolver. E até então eu era só um implantodontista normal, né, cara? Então, Só. aí, aí com isso eu acabei me envolvendo muito, me interessando cada vez mais por estética e pesquisando cada vez mais a questão de estética. Aí a gente fez um trabalho junto muito legal ali em 2016, 2015, 2016, que foi o trabalho da Luana, né, que você lembrou muito bem com o vídeo esses dias, Esses dias eu publiquei de novo. que foi espetacular. E nesse trabalho, primeiro, que eu pude aplicar muita coisa que eu já vinha pesquisando, estudando, e pude aprender com uma equipe fantástica ali com você, com o Bira, com o Sávio, né, com o Rogério, com uma equipe, O, né, o Fabrício com junto, o né, da parte do Fabrício, material. Eu e lembro que tem na imagem aí mesmo, ali tem uma hora que nós estamos no teu estúdio e você está aham, comentando e nós estamos em volta ali discutindo. Cara, quando eu resgatei aquela imagem, putz, uma sensação tão boa que daquele brainstorm tão
tão produtivo, né, cara? Foi muito legal mesmo. Claro, e Foi quando muito eu comecei a fazer mais plástica periodontal, a partir de 2014, que eu me especializei em pério também, aí eu gostei muito disso e dessa visão de trabalhar em equipe, porque até então, quando eu era implantodontista, né, só e atendia sozinho no meu consultório, eu tinha muita visão que eu acho que grande parte dos colegas tem de você querer ser meio super-herói, né, de você querer saber todas as áreas, enfim. Então, essa interação, e cada vez mais hoje, eu posso dizer que o que eu mais tenho trabalhado, na verdade, até no meu dia a dia de consultório, é com colegas. Né? Então, eu recebo o paciente de colega, encaminho o paciente para colega, né? O Leandrão lá na clínica também, enfim. Leandrão. Isso, e com isso, o que eu fui cada vez mais me motivando também? A estar justamente, até por isso o tema que eu pensei da nossa live hoje, é justamente assim, esse trabalho integrado de eu fazer a parte de planejamento e a parte de plástica periodontal, que é muito útil, né, como cirurgia pré-protética, vamos falar assim, né, que é muito útil, só que cada vez eu fico, né, eu sugo sempre um pouquinho, né, de cada colega que eu trabalho junto, né, o que é o interesse, que maneira que gosta de trabalhar, porque eu sempre falo isso e eu acredito muito que a gente tem que falar a mesma língua, desde o início, quando recebe o paciente, até o momento, né, do meio do tratamento, antes mesmo de começar o tratamento, que a gente gosta de fazer, um test drive, um mock-up com o paciente, e a gente saber a mesma linguagem e chegar lá no resultado junto, que todo mundo vai poder curtir, né? Quem está operando, para quem. Então, eu por isso gosto, que eu penso nisso. eu gosto muito dessa tua visão, cara, porque a época, a gente tá falando de 2014, né, Ali? Eu deixo isso muito... Sempre quando eu falo, assim, hoje, de todos os cursos e, enfim, quando eu vou acompanhar, por exemplo, o Marcelinho e o Morita fazendo o DSD, eu sempre falo, quem me ensinou DSD de verdade, eu já sabia alguma coisa, mas quem me ensinou DSD de verdade foi você. Lembra disso, né? Sim, a gente sim, fez sim, uma reunião lá no consultório, eu, você, Bira, Rogério, e você deu ficou umas 4 horas lá dando uma puta aula pra gente, uns macetinhos muito legais, assim. Então tem uma série de coisas assim que eu já percebi sempre, e você tem essa característica, que por mais que você não vá agir necessariamente naquela fase da reabilitação, não necessariamente, porque você recebe muito caso de indicado de colega, né? A tua visão restauradora é muito legal, cara. Isso é muito, muito legal. Isso faz uma diferença muito grande nas cirurgias. E eu percebo isso porque eu tenho casos com você e eu tenho casos com o Iverson, são os meus periodontistas, que têm essa visão e, como o meu caso, acaba resolvendo muito mais legal. Claro, claro, somar força. Então, cara, tenho te agradecer muito mesmo. A gente resgatando agora essa sintonia. Nunca que, na verdade, ela nunca foi perdida, mas a vida foi dando aquelas espalhadas. Lado, né? Isso, e a gente fala, não, peraí, cara, a gente vai resolver isso e vai... Se aproxima, pessoas boas se aproximam, né? Aí a Esté falando que você ajudou muito a foto, né? Até quem for ver a foto do nosso flyer aqui, eu tive a honra de tirar a foto do mestre Alexandre. Só que ele deixou tudo pronto. Eu só apertei o botão. Mas tirou, acertou de primeira. É isso que importa. Acertei de primeira porque já estava tudo prontinho. Tudo prontinho. Olha, meu querido Luiz aqui, me agradecendo, me parabenizando. É muito bom ter amigos, né, cara? A gente... Sim, legal ver o pessoal aí entrando. Até minha família vinha, até minha irmã entrou aí. Tem que estar. O Renatão prestigiando também. Renatinho Voz também estava aí. O Renatinho, hoje ele fiquei o dia inteiro conversando com ele num projeto novo que a gente está. E aí ele é demais, cara, é um querido. Aí ele falou assim, cara, o dia inteiro falando com você, esqueci de dar parabéns, desculpa, não falo mais de dente. Eu falei, não, relaxa, cara, não fale de dente, então vamos falar de projetos. Claro. Então, assim, antes de mais nada, pessoal, todo mundo que está aí, ó, a Claudinha querida, meus amigos de Beltrão, o Luiz ali que falou de baixo, eu não conheço. É um prazer estar com todos vocês aqui. Hoje é um dia muito especial para mim. Milcão, Milco, Renatinho. Hoje é um dia especial para mim, cara. Hoje é um dia emotivo. Eu estou até emotivo hoje, porque completou 1 ano do momento que eu passei com a minha mãe. E até o Rodrigo comentou na publicação, eu vi, putz, está passando 1 ano. Eu falei com o Marciano, tá, vamos fazer um vídeo 2 e tal. Aí eu fiquei lembrando como foi em 2019, daí fazer 39 anos e tal. Então,
quarentena, isolamento, começa a acumular tanta coisa, né? Claro, Então, eu queria agradecer a todo mundo que está aí nos assistindo. E, Ali, obrigado por você estar dedicando a esse teu momento, que a sua esposa, que está aí do lado, também está de aniversário. Então, sim. porra, bicho, é duplamente especial, entendeu? Então, parabéns no fim, junto. Fechou. Vou cantar um parabéns para ela e para mim, então. E para o Daniel Bonotto, que é um irmãozão, que também está de aniversário hoje, que é um cara que eu adoro e respeito muito. Baita, estava aqui comigo semana passada. Ali, quando a gente foi conversando, cara, eu gosto muito, além da maneira com que você vê o caso. Bom, pessoal, eu vou desligar os comentários, senão o Ali fica meio riscado ali, né? Mas vocês mandem perguntas aí se vocês precisarem. Eu gosto muito da tua visão de reabilitação e eu ainda acho mais encantador a possibilidade com que você pega o que está no teu aspecto teórico e de estudos sobre visagismo, análise estética facial, padrões de sorriso em relação à face, referências faciais, e você pega tudo isso e você torna isso extremamente palpável, extremamente tangível, de uma forma muito clara, didática e precisa. Não na tua oratória somente, mas na questão de sobreposição de arquivos, imagens, relações, tomadas, ou seja, você tem toda a fundamentação e você ainda tem um conjunto de dados sensacional. Então, eu queria que você e fique à vontade para fazer o merchan da BDS, que vocês têm um trabalho maravilhoso, cara. Eu quero mesmo que você fale, eu quero que as pessoas conheçam vocês. Então, eu queria que você mostrasse para a gente a ferramenta e o que tem por trás da ferramenta. Claro. Todo o princípio, né, como você falou, é referência facial, né? Tudo começa aí. Eu costumo dizer, eu sempre falo isso em aula, né? Meus alunos conhecem bem, né? Bem essa imagem, né, da Mari aí, que ela permite a gente mostrar tranquilo. Você começar a avaliar pontos faciais e a partir daí você começar a ter referências, né? Ver aquilo que é simétrico, aquilo que não é. Mas de forma geral, o que a gente busca, né, principalmente, é a harmonia, né? Vamos falar assim. E essas referências a gente leva para a boca. Então, eu sempre falo isso para meus alunos, que a tendência, né, como todo dentista, né, a gente cumprimenta o paciente, a primeira coisa que a gente faz é olha nos dentes. Exatamente. Às vezes a gente tem até dificuldade, né, cara, que às vezes a gente está conversando com uma pessoa em qualquer outro ambiente, num ambiente social, enfim, e a gente tem dificuldade de tirar os olhos do dente, né? Fica no dente, fica observando, analisando, mas toda a referência realmente é a face. Então, tudo começa na face. Porque a gente vê, por exemplo, muita assimetria na face. O paciente tem a questão de decúbito, né? A maneira que o paciente dorme, às vezes influencia no posicionamento, no tônus muscular. E isso a gente vai ver refletido no sorriso, porque o paciente se desenvolveu dessa maneira. Então, o arco dentário, o posicionamento dentário também. Então, muito... Eu sempre começo brincando, às vezes, com o paciente, uma primeira foto, por isso que tudo começa na foto, e faço aquela divisão da foto e duplico o lado direito, o lado esquerdo, e mostro para a pessoa, ó, você é 100% simétrica do lado direito, você no meio como você é, e você 100% simétrica do lado esquerdo. Eu pergunto, qual que você gosta mais? E é legal isso, Edu, porque a pessoa sempre fala, eu gosto do meio, eu gosto como eu sou. Porque a gente entende que a simetria perfeita também não é boa. É verdade. Então, a gente primeiro pega referências faciais, puxa, eu tenho uma alteração ali de posicionamento dentário, mas ó, é por causa do desenvolvimento da face. Então, eu tenho que pensar, cara, num sorriso que combine com aquela face. Então, eu não posso simplesmente seguir um protocolo, e foi muito legal isso que você falou do software, porque o software, metodologia, é muito legal, é uma ferramenta interessantíssima, te ajuda muito no planejamento, mas eu também, obviamente, tenho que cuidar com o automático do software, pegar simplesmente uma biblioteca de dentes do software, e jogar ali. Né? E jogar ali. E achar que aquele dente vai ficar bom para todo mundo. Né? E não vai ficar. Né? Então, eu preciso de um dente que fique bom para aquela pessoa. Então, pensando nisso, essa referência facial que eu levo para dentro da boca me traz informações importantes. O que está legal, o que pode ser usado de referência e o que a gente pode mudar. E hoje, né, Edu, não sei se você concorda comigo, mas cada vez mais essa imagem é legal porque a gente evoluiu muito da fotografia também para o escaneamento facial. Então, a fotografia ela é legal, que ela te dá uma referência inicial de posicionamento do arco dos dentes. Então, a mesma coisa que eu pegar um modelo de gesso na mão e eu tentar ficar alinhando, na hora que eu coloco na referência fotográfica, ele vai para o alinhamento. Se eu mexo com os dentes, giro, né, o arco,
a hora que eu coloco, clico, né, para a referência da foto, ele volta. Com a fotografia 3D, como estão vendo, né, você tem uma imagem congelada do paciente de um sorriso, com referências interessantes, sobrepõe tomografia, né, sobrepõe escaneamento intraoral e os dentes, e você consegue uma referência 3D o tempo inteiro. É legal que essa reconstrução 3D da tomografia também, ela te dá uma referência interna. E esse é o ponto do que eu acho muito interessante, porque assim, hoje a gente fala de odontologia minimamente invasiva. Então, quanto menos invasivo eu for, né, quanto mais eu tentar aproveitar aquela estrutura natural, melhor. Então, para mim, lógico, começo como todo periodontista com exame clínico, sondagem, enfim, mas na hora que eu tenho a referência tomográfica, eu tenho uma referência muito melhor do que o paciente me oferece. O que ele tem lá dentro. E se o paciente não tem uma condição natural tão legal, mas vai passar por uma reabilitação estética, quais são os limites? Né? Qual o perfil de emergência que essa prótese pode ter, de acordo com aquele contorno radicular, o terço cervical da raiz que eu tenho lá dentro? Então, eu procuro planejar sempre aquilo que é possível clinicamente. Não adianta, o computador também aceita tudo. Isso, é tipo papel, você joga e ele aceita a informação. Isso eu achei sensacional no caso que a gente desenvolveu o ano passado, que apesar de ter como eu falei antes, a lógica, ela vem da fundamentação e da experiência, né? E da embasamento de literatura. Mas a percepção o que tem da diferença entre o 2D, que é o que você falou, o papel aceita tudo, e aí eu determino e aumento o tamanho desses dentes. Tá, mas qual é a diferença disso em relação ao osso, em relação à exposição radicular? Então, como abre a sua visão como dentista e a visão do paciente para ele entender a limitação do caso dele, claro, e a necessidade de você chegar e falar para ele, olha, queridão, nós vamos ter que mexer até molar. Ah, o senhor está querendo me tirar dinheiro. Tá, eu quero. Não, mentira. Mas para a gente chegar nesse resultado claro, que você está esperando, eu vou ter que mexer e chegar aqui, ali, lá. Então, essas ferramentas, eu lembro quando a gente desenvolveu, que todo o fluxo do PDS, muito legal, e você consegue resolver por lá. E eu falava, olha, eu preciso que mexa isso aqui. Eu conversei com o Alexandre Santos, e passa para o Alexandre Neto, e vai os Alexandre, uma hora eu me perdia. Qual é o Alexandre que eu estava falando? O Raiz, que faz o funcional. Exato, Aí foi andando tudo, aí, não, então beleza, vamos fazer um segundo ensaio, vamos trazer para cá. Então, essa versatilidade não tem preço, né, Ali? É uma coisa muito legal, muito legal. É melhor errar no virtual ou simular no virtual do que errar na boca, né? Eu sempre digo que é muito melhor você ensaiar no virtual, prova mocap, ajusta mocap, do que você ficar, puxa, a porcelana vem do laboratório, ajusta, passa a broca, manda de volta, vem outra sessão, precisa da glaze, aí estragou a cor. Então, assim, a gente prevê tudo isso antes, né? Então, esse é a base do conceito. E dentro desse conceito... Oi, pode falar. Não, pode ser. Eu falo, Ali, mas eu espero você se encontrar. Desculpa. Pode falar, porque eu tenho um delay aqui. Claro. E dentro desse conceito, né, como nesse casinho está mostrando, né, esse casinho eu quis colocar até porque é bem interessante, porque é algo que a gente se depara todo dia, sabe? Até que ponto vale já ir para um tratamento reabilitador, já, por exemplo, de preparo dentário, lentes de contato ou laminado cerâmico, né? E até que ponto dá para, às vezes, fazer um pouquinho de movimentação ortodôntica, se necessário, né? O quanto a plástica periodontal vai resolver e depois vai fazer uma cosmética minimamente invasiva. Então, por exemplo, esse casinho aí era interessantíssimo, a reabilitação estética, um pouquinho de aumento incisal só, mas já não precisaria preparar o dente inteiro, subindo a gengiva, clareando o dente, né? E fazendo pequenas restaurações de resina mais incisais. Quando eu falo pequeno, né, Edu, não estou falando, né, porque às vezes uma restauração de resina não é diminuir, exatamente. Dá mais trabalho do que você fazer uma faceta inteira, né? Mas mesmo quando eu falo assim, é muito simples, é muito pequeno. Simples não significa que seja fácil. Pequeno não significa que seja fácil, né, Ali? Até porque hoje o menos invasivo, às vezes, te dá muito mais trabalho, precisa de muito mais conhecimento, né? Porque você tem muito menos margem para errar e muito menos margem para você trabalhar, né? Você sabe, Ali, que... Bom, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, já duas, na verdade. Claro. Olha lá. Na verdade, 2 comentários muito bons do Renatão Brugman, dizendo diagnóstico é tudo, né? Diagnóstico primeiro. Claro.
Perfeito, e isso ajuda. E o Renatinho dizendo, resina rocks. O Renatinho. Renatinho. Ali, me conta uma coisa. Toda vez que eu estou dando aula de análise facial e tal, principalmente quando é para especialização, uma das grandes perguntas que as pessoas fazem é assim, tá bom, mas por onde eu começo? Qual é a referência inicial? Aonde eu saio? Da onde vem essa... Por que é que você trouxe o dente desse tamanho, com essa largura, nessa posição? Então, essas referências, e eu acredito que, se você quiser, eu já passo a próxima foto. Claro. Eu queria que você nos desse esse first step, esse start, dizendo, olha, pessoal, as ferramentas existem, mas por trás desse software tem uma cabeça pensante chamada Alexandre Teixeira Neto, que está ali e disso vem o embasamento todo, né? Claro, claro. Um dos primeiros pontos, né, Edu, que está muito relacionado é a questão da proporção dentária, que foi o que a gente projetou aí. Né? Então, quando eu olho um sorriso, eu primeiro vou observar, lógico, toda a face, o conjunto, a análise vai vindo de fora para dentro, né? Então, eu vou avaliar a face, vou avaliar as proporções, né? Eu vou ver aquele sorriso em relação àquela face, né? Qual é o perfil do paciente, se a gente fosse entrar na orto, se é mais dólico, se é braque. Então, tem uma série de fatores. Mas o segundo ponto, a partir do momento que eu tracei referências faciais, é eu avaliar a moldura de todo esse sorriso. A moldura é o lábio, né? Então, o quanto esse lábio mostra de área estética, o quanto ele vai para distal, quantos dentes ele mostra, o quanto o lábio ergue. Então, assim, eu acabo trabalhando muito com isso, porque eu trato muito sorriso gengival. Então, o sorriso gengival, quando você trabalha muito com isso, a primeira característica é você identificar, puxa, esse sorriso é gengival ou não? Né? Então, a literatura fala 2, a partir de 3, a partir de 4 milímetros. Né? Hoje, a percepção estética, a pessoa, às vezes, até 2 já começa, puxa, parece... Já começa a achar ruim, né? Isso, exatamente. Então, assim, as duas coisas a gente tem que ver, puxa, né? O que é? Qual que é a etiologia? É esquelético, né? Excesso vertical de maxila. Ali, foi muito bom você levantar esse ponto, cara. Você tem esse tipo de incomodação tão grande quanto a gente tem na estética? Porque, assim, o branco é muito relativo, o quanto aparece luminosidade é muito relativo. Eu não gosto desse dente branco, mas eu tenho pacientes que batem o pé e falam, tá, e eu falo, beleza, só não diz que fui eu que fiz, tal. Você tem também na questão de periodontal, estética vermelha, esse nível de percepção do paciente, não pelo sorriso gengival, porque isso é muito particular, mas às vezes a minha gengiva é ligeiramente, aqui esse cantinho é um pouquinho mais volumoso que esse. Tem esse tipo de coisa também? Claro, claro, você fica fissurado nisso. Né? Você já bate o olho, é engraçado, eu falo, às vezes até comento, às vezes aluno me pergunta muito, puxa... Não, mas não você, não o profissional. O teu paciente, ele tem essa postura? Hoje é muito comum, Mas, assim, Edu, a grande questão, por isso que essa foto é muito legal, é proporção. Então, assim, eu posso ter um sorriso que mostra bastante gengiva, mas o dente é o dente com uma proporção correta. Ele tem um comprimento correto. Normalmente, esse paciente ele não vai se incomodar com a gengiva. Já o paciente que ele vem, às vezes ele não sabe nem identificar que é isso, mas ele olha, puxa, aparece muita gengiva quando eu sorrio, é porque às vezes a gengiva chama tanta atenção quanto o dente, porque o dente está fora de proporção. Né? Então, o dente, às vezes, tem uma coroa clínica curta, ou até bastante quadrada, né? Porque existe uma proporção entre largura e altura, é isso que mostra ali, por exemplo, do incisivo central em torno de 80%, né? E às vezes você vê um dente 100%, que ele é a definição quadrado. Isso. Então, normalmente você vê que esse paciente, ele acaba reparando mais o sorriso, às vezes ele não sabe te dizer, puxa, minha proporção está errada dentária. Né? Ele chega e fala para você assim, eu não gosto do meu sorriso. Aí você fica, tá, mas por quê? Não sei, eu não gosto. Me fudi, né? Agora eu vou ter que pegar uma bola de cristal, e essa bola de cristal chama análise estética facial, análise estética do sorriso. Perfeito. É ver o que está fora da curva. Então, por isso que os princípios são importantes, você conhecer estética, estudar muito estética, porque você consegue observar. E óbvio que também tem as margens, né? Então, por exemplo, a gente fala 80% é uma média. Mas eu tenho um rosto que é um pouquinho mais longo, se eu tiver um dente ali perto, para mulher também, 76%, 78%, às vezes fica melhor que os 80%, né? Um dente mais alto. Mais comprido, mais estreito, né? Isso, exatamente. Então, é esse perfil que a face vai te orientar muito também como é que fica isso no dente. E até porque isso eu respondo muito a primeira pergunta que eu falo para o paciente, você tem dente escondido. A primeira pergunta que eu recebo é, tá, mas meu dente não vai ficar muito comprido?
Aí, aí que vem o papel do virtual, porque daí no virtual eu consigo trabalhar, mostrar e melhor ainda, né? Provar um mockup em boca. Então eu uso isso de protocolo. Mesmo que o paciente não vá fazer reabilitação estética, vai fazer cirurgia plástica periodontal, é muito legal esse momento de provar o mockup e a pessoa se ver como é que vai ficar, né? E ver, puxa, não, meu dente vai ficar numa proporção legal, né? Porque só assim que ela vai saber o lábio, ela falando, ela sorrindo devagar, ela dando um sorriso mais forte, como é que vai aparecer. Então, Eu recomendo a todo mundo dar uma olhadinha no vídeo que a gente tem ali, Ali, que eu postei e você repostou também, que eu lembrei. Inclusive, eu mandei um alô para a Luana antes, falei, Lu, como é que você tá? Tudo bem? Ela falou assim, Du, manda ver, vocês são demais, mudaram minha vida. Tá, beleza, Lu, brigadão. Vou avisar, já falei com a gurizada, eles falaram que eu posso postar e marcar todo mundo. E tem um momento que, inclusive, mais uma contribuição, Alexandre Neto, na minha vida, o vídeo, cara. O vídeo foi uma coisa que mudou muito para mim, assim, a percepção. E você percebe naquele vídeo a expressão dela no mockup, né? Aquela hora que ela fala, meu Deus, e fala assim, não, mas calma, é só a prova. Mas, gente, ela tá toda feliz ali. Uhum. Então, e a última coisa que a gente nota bastante é a postura do lábio e a contração que ela tem no início desse processo e a vida solta que ela segue, né? No pós-trabalho. Então, isso acho que não tem preço, né? Exatamente, exatamente. Você cria um vínculo emocional com o teu paciente muito grande. Ali, quando hoje, não sei se deu uma travada. Não, agora voltou. Tá legal. Ali, voltou? Tô te ouvindo. Tá. Então tá. Quando você vai fazer um mockup para um sorriso gengival, eu vou puxar essa porque eu queria que você abordasse um pouquinho. Duas coisas. Você gosta desse mockup impresso ou você prefere o modelo impresso e depois a guia? E segundo, você gosta desse mockup com um perfil cervical espesso para que ele defina bem ou você prefere que ele morra em zero? Joia. Bem legal, bem legal. A gente comparar os dois, né? Não sei se todo mundo está bem familiarizado. Mas o mockup impresso você já tem como se fosse laminadinhos em PMMA, né? Que são de acrílico, pode ser prensado ou impresso. E já encaixa direto, põe um pouquinho de resina flow e fixa ali. Diferente da bisacrílica normal, que a gente projeta, imprime o modelo encerado e faz uma muralha de silicone, né? A resina bisacrílica, esteticamente, Edu, ela acaba sendo muito favorável. Porque às vezes, mesmo dependendo principalmente do material da marca, mas mesmo numa espessura bem reduzida, ele consegue dar um impacto estético interessante, né? Mas na cervical, a resina bisacrílica muitas vezes ela falha se a espessura estiver muito fina. Então, às vezes você ganha e perde, né? Você dá mais espessura para a bisacrílica ficar mais espessa na cervical. Por outro lado, aí você teve uma projeção muito grande. O paciente, legal o impacto do mockup, mas puxa, tem um negócio enorme na minha boca, né? Boa, então pensando no mockup impresso, a gente consegue hoje no software ver a espessura de cada porção dele. E a gente consegue regular numa espessura, vamos pensar ali às vezes até 0,2, 0,3 na cervical, que eu consigo cobrir a gengiva e não vou ficar transparente com ele cor-de-rosa. Óbvio que eu sei que todo mockup de plástica periodontal, a maioria dos pacientes que vão fazer plástica periodontal tem um fenótipo, uma gengiva mais espessa, né? Então, eu sei que eu sempre vou ter um sobrecontorno em dente, porque eu tenho que cobrir toda a gengiva, né? Então, é sempre uma balança do que a gente fica, puxa, esse caso, às vezes é bastante específico. Esse caso talvez é mais interessante o impresso, e esse caso talvez é mais interessante o mockup de bisacrílica. Para o dentista que às vezes quer aproveitar o mockup e fazer o recorte gengival, talvez o mockup impresso é muito mais preciso que a bisacrílica, sabe? E muito mais resistente na hora do corte. Embora eu recomendo fazer uma guia periodontal, né? Que a gente faz, que é muito mais prático ainda, né? Que a gente vai mostrar ali. Até porque ela te faz o colarinho e já dá a distância para você rebater o osso sem você ter que ficar depois, meu Deus, onde é que está essa gengiva aqui no final das contas? Exatamente. Onde é a referência, né? Porque a gente vai ver que na maioria dos casos a referência não é a junção cimento-esmalte, né? Ali é verdade. Pode falar, porque as pessoas falam assim, não, levanta até a junção cimento-esmalte. Não, mas espera aí, eu preciso de mais. Ou eu não posso ir até lá. Então, é uma referência anatômica, mas não necessariamente compatível com a reabilitação que você está desenhando. Exatamente. E aí já leva a indicação de uma reabilitação. Exatamente. Perfeito.
né? Perfeito. Quer passar a próxima imagem ali, Edu? Que é só falando um pouquinho, a gente falou da proporção dentária, mas toda a estética dentária e gengival, obviamente, está associada, não existe uma sem a outra, né? Então, quando a gente olha aí, né, uma referência, né, de zênite gengival, da curva mais alta da gengiva, né, falando de proporção canino, central, lateral, a gente segue certas regras, mas cada sorriso é um sorriso. Então, por exemplo, um sorriso feminino jovem, essa característica de você deixar os zênites dos centrais mais baixo, dos caninos mais altos, dos laterais mais baixos ainda, nessa proporção de diferença de meio a 1 milímetro, é fantástico. Talvez para um sorriso masculino já seja um pouco mais nivelado, né? Um sorriso feminino um pouquinho mais velho, talvez também um pouquinho mais nivelado, né? Então existem classificações até de zênites, mas pode ver que anda junto, né? O longo eixo também do dente, obviamente o zênite não centralizado e às vezes até a gente vê muitas ortos até finalizadas assim, né? Com o tórax do lateral invertido. Todo invertido, medial, né? Então, às vezes, puxa, a orto tinha que ter tido uma orientaçãozinha também, sabe? Então, a gente vê que uma coisa anda com a outra. E muitas vezes eu vejo, e isso é legal, Edu, que o longo eixo do dente, às vezes, é muito centralizado. Às vezes, não tem um pouquinho de inclinação distal da raiz, mas no desenho gengival, na plástica periodontal, pensando na estética final, a gente consegue simular essa inclinação. Então, a gente faz o desenho gengival, a gengiva é uma moldura que a gente consegue fazer na estética do dente. Perfeito. A gente leva na cirurgia e depois finaliza isso na reabilitação, fazendo com que a aresta distal termine e morra lá no zênite, né? Isso, aí você vai trabalhar a área de espelho, você vai, né, vai fazer todos os recursos que a estética domina muito bem, né? Perfeito. E aí vem naquela dificuldade que você tem, e aí tá, não estamos falando de agora, né, Ali? Já estamos falando aí de 14 anos. É esse um livro que eu recomendo a você que está nos assistindo, Análise Estética do Sorriso, Análise Estética Dentária, enfim, Análise Estética Facial, não me lembro. Eu tenho um livro aqui que eu peguei no meio do Bira, não devolvi mais, do Mauro Fradiani. Esse é um livro que, eu não tenho o que ler. Não vai ler política e geopolítica, vai ler coisa boa, né? E até, perdão, Edu, só um parentezinhos, aquela imagem... Ali falhou aqui naquela imagem. Quando você foi falar aqui naquela imagem, você parou tudo. Opa, perdão, voltou. Aquela imagenzinha de cima ali é do Carlos Alexandre Câmara, que também trabalha muito bem estética, um ortodontista. Peço perdão a ele que eu não pus a referência ali, mas são monstros da estética, né, Edu? Legal, muito legal. E essa percepção de papila, Ali, eu acho muito legal. E um cara que fala muito bem disso, foi um cara que me abriu os olhos, que eu devo a minha entrada na estética para isso. São duas pessoas, Viraci Gaião e Milko Ficharroelli, que acho que antes entrou aqui. O Milko é um cara que eu sou fãzão, falo para ele assim, ele é meu herói. Ele e o Bira têm uma relação absurda, assim. É um carinho absurdo. Eu acho que eles nem sabem o quanto eu os amo, né? Eu conheço E o Milko, cara, ele falava... ele foi o primeiro cara que em 2009 me abriu os olhos para a relação do posicionamento da papila e o formato do dente, aonde a gente vai fazer nessa distância. Então, atentem para a possibilidade que a gente tem de alterações de formato para que a gente consiga até uma papila que é muito fácil eu chegar e entregar uma reabilitação na mão de alguns excelentes resineiros ou ceramistas, mas se você não tem essa adequação do perfil gengival, você fica meio amarrado, né? Então, essa questão de altura de papila, posicionamento do contato proximal, então isso tudo são referências que, como eu falei no começo dessa conversa, é daí que você tira para colocar no software, né, Ali? Exatamente. E não só isso, mas para operar o paciente no ambiente virtual, para depois levar para a boca, né? Isso é muito legal na odontologia digital hoje em dia, né? E essa relação é muito legal, Edu, da mesma forma que eu te falei, que às vezes um paciente com sorriso gengival, mesmo que tenha ali 3, 4 minutos de exposição gengival, mas os dentes em proporção correta, a gengiva, ela é mera participante de um sorriso bonito, né? Da mesma forma, em casos assim que eu tenho pouca papila, se a gente trabalhar junto nessa correção de proporções, redesenhar os dentes vizinhos, mesmo que seja uma papila curta, o paciente, sei lá, teve uma perda, você consegue criar uma ilusão de ótica, vamos dizer assim, acertando essa proporção de papila, meia, que vai dar uma harmonia do mesmo jeito, redesenhando dentes vizinhos. Né? Só o fato de você fazer um redesenho gengival,
a papila que era pequena e curta, ela já parece mais longa, né? Perfeito. Aí o tratamento estético finaliza, né? Como com chave de ouro. E tem um segredinho, um segredinho. É um pulo do gato que o Pascal Mãe desenvolveu, ele com o Michel, irmão dele. Eu ouvi isso em 2000 e muito tempo atrás. Ele chama de mini wings, né? São projeções proximais da cerâmica pintadas com pink e ocre que fazem com que haja uma ilusão de ótica, uma extensão da papila quando você tem um perfil triangular do dente. Então, quando eu falo para os alunos, ou quando a gente conversa com os alunos, a gente sempre fala a segmentação da odontologia é didática, mas o paciente é um só, né? Se eu tenho a pério, se eu tenho a dentística, a prótese, na pediatria, a endo, eu tenho o paciente um só, né? Uhum. Exatamente, exatamente. E por isso que a gente precisa dos colegas cada vez mais. Né? É verdade. Eu tô aprendendo aí, Edu. Esse eu não... Já tinha visto, mas não sabia de onde vinha. Eu vou te mandar, eu tenho a foto do slide dele, que ele fez, eu vi numa palestra dele, eu vou te mandar o Mini Wings, eu falo sempre isso, tem um caso que eu fiz, alguns casos, mas tem um que eu tenho em aula, eu vou te mandar bem legal, cara. Mini Wings, Pascal. E é muito legal, Edu, que você falou que a gente aprende todo dia. Hoje de manhã estava discutindo um caso com o Alan, meu colega, e outro colega, Charles Mello, também, que é um cara fantástico. Esse cara, eu sou apaixonado. Ele é uma imaginação, dois anjos, cara. Esse cara faz... Ele é absurdo, é ridículo. O Charles é muito foda. O Charles é. E, cara, eu olhava assim, ele me falava um detalhezinho, a gente discutindo enceramento, eu virando, cara, eu falava, meu Deus, cara, eu preciso... De onde você viu isso? Eu preciso fazer dentística só para planejar. Eu não quero nem comprar resina nova, diferente daquilo que eu tenho para tampar buraco de protocolo. Mas eu preciso fazer... Uma vez o Charles me mandou uma... Pô, que foto bonita. Eu falei, não, Charles, pode parar. Você falar de foto, pode parar. Eu não preciso mais... Tem dois caras que elogiaram uma foto, foi ele e o Ricardo Kern. Eu falei assim, meu Deus, foto de você. Pelo amor de Deus, eu sou um amador de fotografia perto de vocês. Ali, como é bom, né, a gente poder dizer que a gente tem tantas pessoas boas. E assim, não porque são amigos, porque até nem sempre a gente está junto, mas como é bom a gente poder... eu lembro do Irata falando, cara, eu era recém-formado, e ele dizia assim, uma ideia bem legal, que eu gostava de ouvir ele falar, ele dizia assim, eu quero que os consultórios dos meus colegas estejam cheios. Eu quero que as pessoas trabalhem bem, eu não quero trabalhar sozinho. Quanto mais vocês trabalharem bem, quanto mais os seus consultórios estiverem cheios, o meu também vai estar. Então vamos estar todos bem. Eu falei, cara, esse japa é foda. Tá muito certo. Tá muito certo, sabe? Você acha que a pessoa vai se isolar? Não, ninguém faz nada sozinho. Haja visto o nosso tempo aqui, né, Ali? Nós estamos juntos aqui. Nisso, Ali, você vai, então, jogar essas dimensões e esse pensamento para o teu paciente. Então, por favor. Exatamente. Aí um casinho que envolveu um implante, né? O paciente tinha um descido ali, o 23, né? E o 63, a gente tem que lembrar da pediatria. E o 23 estava na posição do 22. Então aí a gente fez todo um planejamento totalmente reverso. O que era o que a gente queria de dente, para daí pensar em gengiva, para daí pensar em implante, para daí pensar na altura, né? No posicionamento do implante. E o fluxo digital, esse casinho eu fiz com o Fernando Osternack também, que é um cara muito bom. Monstro. E o Gustavo Kinder também. E eles fizeram a realização. São os figuraças. Queridos. E a gente vê, cara, como... Até a ideia aí foi bem maluca. A ideia era fazer a plástica periodontal e já fazer laminados, fresados de PMMA, até para orientar a cicatrização gengival. Não deu tão certo o escaneamento logo imediato da cirurgia, tinha sutura, sangue. Mas aí a gente esperou pouco tempo, precoce, não foi nem 30 dias, escaneou de novo, fez o desenho e já era o ensaio da porcelana, porque essa paciente ia receber laminados e aquela coroa do elemento 23. Então a ideia aí foi justamente a gente provar tudo antes, né? Melhorar também, já era a ideia melhorar a estética dela provisoriamente. Esse videozinho que mostra um lado ela falando e o outro lado ela falando ainda é iluminado em PMMA. Aí depois feito, ó, aí é iluminado em PMMA. Essa menina é muito querida, a Fernanda. A gente tava falando esse dia. São três coisas que eu quero comentar aqui, cara. Primeira delas, pessoal, para quem não sabe, PMMA é polimetilmetacrilato, é o acrílico, tá? Segunda coisa, isso tudo eles não inventaram, né? Ali para ninguém falar assim, nós não estamos inventando, nós somos loucos, né?
tem um cara chamado Neil, em 94, que ele, no artigo, ele explicou que ele fazia um enceramento gengival, confeccionava uma coroa até cerâmica, enfim, não interessa o material, e no pós-cirúrgico existe uma tendência de adaptação do tecido em função do perfil cervical, né? Quem sustenta essa gengiva é o osso e o perfil cervical. Sacada maravilhosa de vocês. E terceiro, gente, olhem sempre as fotos e os casos do Ali, e assim, você tem uma característica que nem o Renatinho, cara. É só, e o Jefferson Rosa, é só paciente modelo, cara. É só gente linda. Meu Deus! Você pode pôr um dente de carvão aí que vai ficar maneiro. Mas é que eu acho que o desafio é maior, né, cara? É muito mais. Aí que É tá. aquilo que a gente fala, né? Se você tem uma boca toda arrebentada, a pessoa que tá, né, coitada, né? Tipo aqueles programas de transformação. Isso, aí Extreme qualquer coisa Makeover. vai ficar bom, né, cara? Aí agora quando você tá no Extreme, gente... qualquer coisa que você fizer tá bom. Perfeito, perfeito, olha, perfeito. Exato. Aí a gente acaba abraçando o caso mesmo, porque fala, meu Deus, não dá para errar. Vai que eu estrago essa menina! Mas é muito legal isso, Edu, porque essa menina, até eu sempre falo dela, ela era bem mais fechadona, mais tímida pelo sorriso, tadinha, né? E assim, é muito legal de ver, eu gosto disso, de ter esse contato com os pacientes, contato até rede social, enfim, porque esse dia aí a gente tava com a família dela, o namorado, foi muito legal, mas dia seguinte, cara, ela mudou todo o perfil de rede social dela, das fotos. Que legal. Muito legal. Lógico que o trabalho ficava pro Kinder e pro Fernando, de ficar recolando, né, os PMMAzinhos. Alguém tem que se incomodar, né, Ali? Mas também pense, né, quando eu comecei a parar muito com a prótese, né, fazia os implantes, fazia enxerto ósseo, enxerto gengival, fazia tudo, né? O que acontece? O cara que instalava a prótese era o melhor dentista do mundo pro paciente, né? Sim, e eu fui o cara que só judiei, né? Então, o Thiago fala isso para mim. Esses momentos, o book final é meu, né? A perspectiva final do acompanhamento é meu. Então, o paciente pelo menos lembra de mim com um pouco de carinho também. Perfeito. O Thiago sempre fala isso. Eu vou lá e judio, não sei o quê, aí você que termina, você fica com as glórias. Eu falo, não, cara, eu deixo 10% para você aí, no final de contas. Muito bom, muito bom. Você sabe que essa questão do perfil do paciente, cara, eu vivi isso e eu... acredite se quiser, Ali, eu fui um adolescente extremamente fechado, tímido. Quando eu falo isso, ninguém acredita. E dos 11, 12 até os 15. E graças a Deus eu tive um ortodontista chamado Ademir Bruneto, que eu devo a minha vida, né? E depois do Bruneto, depois eu já adulto, teve outro ortodontista que eu sou fãzaço, chamado Ricardo Moresca, que também me manteve na pegada, porque senão, cara, eu era classe 3 funcional. Eu tinha um toque prematuro e era classe 3 funcional. E, porra, isso aí para uma criança é foda. Eu não me lembro direito, porque eu, graças a Deus, tenho memória seletiva. Eu só lembro do que é bom. Mas meu irmão me conta umas histórias assim que eu era bem... Meu irmão ainda tira sarro, ele achava assim, pô, Dudu, eu achava que você era autista, de tão quieto que você era. Hoje, e o bullying acho que melhorei. Que bom. Olha, essa imagem, Ali, eu acho muito legal daquilo que a gente estava falando. Isso. Do teu prospecto e desse prospecto a gente enxergar que eu tenho uma certa limitação ou posso incorrer num problema que às vezes a gente não percebe, mas numa bolsa, né? Você não se planeja, você tem uma perda de crista óssea e você fala, nossa senhora, abri agora, né? Exatamente, exatamente. E também aquela relação que a gente estava falando, né? Porque a periodontia tradicional, a gente obviamente sempre vai ter referência na junção cimento-esmalte. Mas aí, Edu, que sempre vem a conversa que eu procuro ter com todos os meus colegas que eu projeto, os casos, enfim, é sempre a primeira noção assim, puxa, o quanto você quer mexer, né? Primeira coisa, vamos buscar o que a natureza oferece, né? Então, na maioria dos casos, a gente se surpreende. Quando vê o que está, a coroa anatômica que está escondida ali, não só a referência da coroa clínica, a gente vê que tem proporção, mas muitas vezes não. Muitas vezes aquilo que você falou, tem que passar da junção cimento-esmalte para dar proporção. Aí, puxa, talvez um tratamento restaurador só com resina composta fique limitado, né? Ou então o contrário, puxa, você tem uma coroa anatômica extremamente grande. Nesse caso aí, eu acho que tem ali a proporção, a gente chegava em 70%. Agora, essa é a questão. Se eu abrir o retalho cirúrgico para fazer uma plástica periodontal, né? Ou mesmo que eu não abrir, faço uma cirurgia sem retalho, mas me baseio só na junção cimento-esmalte, esteticamente eu tenho muita chance de errar. Esse casinho foi outro casinho que eu fiz também com o Fernando Cernac, que ia fechar diastema, uma aluna de odonto, inclusive.
Então, assim, primeiro que ia fechar diastema ia mudar a proporção de largura do dente. Então, a gente tinha que já pensar nisso na altura gengival. Ah, vai aumentar a borda incisal? Eu não posso subir demais e até a junção cimento-esmalte, que depois eu complico o processo restaurador, porque daí vai ficar um dente muito longo se tiver um aumento incisal. Então, essa referência, Edu, é muito importante e falar a mesma língua é muito importante. Se você quiser pôr até a próxima foto, ela ilustra bem isso, ó, porque é bem até o casinho, né, da Luana que a gente comentou. Eu preciso ter uma referência, seja ela qual for, né? Aí era até um guia analógico de acetato. Era um guia analógico que dava a porção final da cervical do dente e aí você já está medindo o espaço biológico, né? Exatamente. Tá vendo que se eu me baseasse na junção cimento-esmalte, eu ia tirar 2 milímetros de osso para poder restabelecer. Como eu tenho a referência da guia que praticamente 1 milímetro de coroa anatômica ainda vai ficar escondida, eu mantenho essa referência e faço uma osteotomia adequada. Não só isso, mas você vê o formato do dente, que quanto mais apical, mais triangular ele fica. Mais triangular, perfeito. E a gente compromete muito o perfil de emergência. Então, a gente precisa saber de tudo isso antes, avaliar tudo isso antes. Aqui, o enceramento quem fez foi o Fabrício Perucelli, né, na época, e ele fez com base nos desenhos do DSD de forma fantástica, essa base. Ele né? O alemão é foda. Mas, assim, para conseguir ter essa percepção, puxa, o que a gente viu na foto? O que a gente viu, por exemplo, naquele print de tomografia que a gente mostrou na anterior? E conseguir reproduzir isso no modelo de gesso não é tão simples. Então, quando a gente trabalha de forma digital, com reconstrução 3D, fazendo isso no ambiente virtual, sobrepondo, né, realmente a estrutura do enceramento, a cervical do enceramento com a cervical da coroa anatômica que eu tenho lá dentro, aí a chance de erro é muito menor. Eu sei como vai ficar esse perfil, né? Tanto na pós-plástica periodontal como na reabilitação. Tem previsibilidade, né, Ali? Exatamente. Ali, entre esse guia e esse, eu acho que você prefere esse. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. O que me preocupa um pouco na visão de quem não faz cirurgia, e eu queria perguntar a sua opinião, Claro. O posicionamento da lâmina aqui, para você, ou da marcação, você pode levar com base nessa estrutura mais além ou a quem? Por que você gosta mais desse guia e qual é o segredinho dele, Ali? Joia, perfeito. Esse é um guia que a gente desenha no computador sobre um enceramento, ou até em algumas situações, casos hoje que a gente não vai fazer plástica periodontal, reabilitação estética, a gente esculpe, faz a cirurgia no modelo mesmo, né, na gengiva do modelo, e necessariamente a gente não tem um enceramento, mas a gente segmenta o dente. A gente separa o dente do modelo virtual e recoloca sobreposto para poder fazer o recorte da guia. Essa guia é desenhada no computador, né? Tá ali a nossa login da BDS, né? Do BDS, do 21 faz essa guia. Isso. E a gente daí imprime ela. Aí vem toda a questão, né? Se eu faço ela sobre o enceramento, eu tenho um alívio, certo? Então, a hora que eu encaixo ela na boca, eu tenho que cuidar com esse alívio, porque a retenção grande dela é aquela haste superior que mede exatamente 3 milímetros na gengiva. Rebateu o retalho e perdeu essa retenção. Então, hoje a gente faz ela mista e faz a retenção nas incisais naturais do dente, para justamente não precisar ter a guia como um mockup. Esse é o primeiro ponto. Respondendo à tua pergunta, eu posso fazer o recorte dessa guia, eu posso fazer o desenho dessa janela interna, que é a janela de recorte, essa é a maior vantagem. Eu posso fazer ela já na inclinação do bisel interno, eu posso fazer ela reta, e eu já cheguei a fazer guia assim para gengivectomia do bisel externo, daí com o bisel invertido, né, com o bisel externo. O que eu me baseio nessa decisão? Normalmente o bisel interno, teoricamente, é a melhor situação para você não remover a guia e fazer o recorte gengival. Só que eu já fiz muito guia, assim, até para alunos meus, para outros colegas, e eu já vi muitos colegas, às vezes, acabarem inclinando demais a lâmina e tirando um pouco além do que devia. Ou né? de menos, né? Porque se ele entra com ela reto... Isso. Ou então, o que acontece? Muitas vezes, a pessoa, na hora da cirurgia, e eu mesmo já passei por isso também, puxa, projetei algo no virtual, mas eu vi na hora da cirurgia que se eu mexesse um pouquinho, tirasse um pouquinho mais, ia melhorar um pouquinho, e eu ia manter a proporção. Então, hoje, por conta disso, e por conta do aspecto visual, que às vezes eu entrego uma guia dessa para o dentista, ele encaixa na boca e fala, meu Deus, tá tirando muito menos gengiva do que o previsto, né? Até no software, mas é porque com o bisel inclinado, o material cobre ali o recorte. Então, hoje eu prefiro fazer ela, Edu, reta, com corte reto, porque ela te dá flexibilidade se você quiser mexer um pouquinho a mais, um pouquinho a menos.
só que você tem que dominar a técnica periodontal, né? Essa é a Ela questão. não vai, ela te diz onde tá. Se você quer fazer cagada, fica à vontade, né? Isso, exatamente. Ela é o teu gabarito. Eu até, sinceramente, eu opero há muito tempo com guia assim. Essas primeiras guias que eu comecei a fazer, imprimir, já fazem 2 anos e meio, quase, né? E assim, eu tenho muitos casos que eu prefiro fazer o brinco, né? Que a guia, ela é para fazer o desenho da mão que a criança faz no papel, né? Eu gosto de usar a guia para fazer o desenho e muitas vezes eu prefiro tirar a guia e daí eu finalizar refinado o desenho, com o bisel do jeito que eu quero, né? Então, continuo sendo periodontista, né? Nesse sentido. Para que não fique a lâmina batendo na guia, interferindo e te fazendo errar, né? Perfeito. Exatamente. A guia, até a gente trabalhou muito, experimentou muitos materiais, justamente até para a lâmina também não pegar na guia e marcar a guia e picotar a gengiva. Então, o material, hoje, a resina de impressão, por isso que é fantástica dessa forma, ela permite que, o ideal é que você não mire a lâmina nela, né? Mas se ela aleatoriamente pegar, ela não trava e não picota a gengiva, sabe? Então, essa guia é bacana, mesmo que ela tenha marcação de 3 milímetros, se eu for fazer a cirurgia sem retalho, essa marcação talvez não seja tão útil, porque hoje eu trabalho com piezo, com ultrassom cirúrgico, ou até com microcincel e médico com a sonda periodontal, mas hoje o ultrassom, a gente usa um monte de CV-Dentos, né? Que o Paulo Cano desenvolveu a pontinha, né? Que ela tem 3 Do milímetros. Flapler, Isso, então é fantástico. Mas ela me cara, dá... eu tô apaixonado, cara. Eu tô usando ele até para fazer, sei lá, tirar uma encravada, cara. Até profilaxia, cara. Eu tô jogando jato de ar, eu jogo jato do CV-Dentos, cara. Tô apaixonado, cara. É fantástico, fantástico. Ali, acho que você quer passar o videozinho aqui, né? Isso, ali é o videozinho só para o pessoal entender isso que eu expliquei, né? Da referência da tomografia. Então a gente insera sobre a tomografia. Te falar sincero, até caso que não for fazer plástica periodontal, se tiver uma toma, eu até gosto mais, para ter certeza, né? Aí a gente tem no software, aí é no Nemo, né? Da Nemotec, a gente tem os cortes, consegue visualizar exatamente, consegue sobrepor tudo isso nos cortes tomográficos, né? Eu consigo enxergar o enceramento, consigo enxergar a guia, consigo até avaliar o corte que eu fiz na guia, se ficou reto, se ficou em bisel, como ficou, né? Essa adaptação, se ele está bem na cervical do enceramento. E a partir daí que a gente desenha a guia que vai para ser impressa, né? E tem as medidas periodontais. Então, esse videozinho é muito legal, Edu, porque é o que eu digo que eu estou operando o paciente no computador, né? Claro. Então, eu já sei o que vai acontecer. Então, chega na hora da cirurgia, é muito mais tranquilo. Você já viajar com o mapa, né, cara? Viajar com GPS e você vai tranquilo. Exatamente, exatamente. Ali para a gente fechar, Edu, essa parte, para a gente poder conversar mais um pouquinho, eu deixei uma sequência de um outro casinho, né? Se você quiser passar ali, só para mostrar isso. Aí um casinho desafiador, porque teve bastante desgaste, né? Incisal, cúspide dessa paciente, e os dois centrais, né? Na proporção de exposição da coroa anatômica total, e os outros dentes fora de proporção. Então eu já imaginava, até pelos exames clínicos, sondagem, que eu nunca ia conseguir acertar essa proporção e não seria algo tão sensato extruir esses dois centrais e cortar incisal também. Não faria tanto sentido. Então, perfeito. Aí é muito legal, eu gosto muito de fazer essa primeira imagem de sobreposição, principalmente em casos de sorriso gengival, que era um pouco esse caso também de proporções, porque a hora que eu recorto a boca da fotografia e coloco a toma ali dentro, eu visualizo como que ficaria a coroa anatômica. Então, aí que eu começo a tomar a decisão e discutir com o colega, e daí, esse caso, não seria melhor fazer reabilitação estética? Porque a gente vê que só a coroa anatômica não vai resolver o caso, né? Então, esse caso foi muito legal, porque a paciente não queria fazer laminados, não queria fazer facetas, enfim, ela queria só fazer a plástica periodontal e acertar a proporção com um pouquinho de resina composta, né? Vamos falar assim, uma resininha. Eu já ouvi uma vez... É só uma resininha que precisar. É só uma resininha. Eu vi o Sternak uma vez chamando a atenção do aluno de uma forma fantástica. Resininha, isso daí pode ser o teu ganha-pão no dia a dia, valorize, né? Isso, né? Olha o brilho que tem, você vai me chamar de resininha, foi muito legal, não esqueci nunca isso. Né? Se quiser passar, Edu, ali então, o que eu fiz com ela, eu fiz 2 possibilidades de mockup com ela. Eu fiz uma dentro daquilo que ela queria, que seria o do meio, que a gente viu que não chegaria no ponto ideal, e fiz uma outra situação que eu falei, olha, a gente vai expor cimento, e com essa exposição de cimento você vai reabilitar. Então até dá para passar ali a próxima, do que é a foto. Quando ela se viu, né, como ela poderia ficar melhor na proporção correta, aí ela decidiu fazer a reabilitação estética, não só a plástica periodontal. Então aí a plástica periodontal com a guia, né, aquilo que você falou, a inclinação da lâmina,
A Aí, inclinação dela. Essa foto é linda, essa foto, olha. Linda. isso. É que aí a gente tem bem essa possibilidade com a guia, mesmo reta, inclinar a lâmina de forma correta, né? Aí a foto, a foto que essa cirurgia foi sem retalho, a gente vê na proporção, bem de acordo com aquele enceramento que a gente fez. Já sabia, né, que os zênites dela seriam mais agudos, um pouco mais triangulares, até por estar expondo cimento, chegando já no diâmetro cervical um pouquinho, da radicular um pouquinho mais estreito. Então, é legal que a gente não é pego de surpresa, né, cara? A gente sabe tudo que vai Perfeito. acontecer, né? Você sabe E que aí vai ficar aquela. e aí a Ficou lindo, reabilitação hein? estética foi feita, né, com laminados, enfim, e seguindo as proporções, né, até a textura, né? Hoje é engraçado, né, que a gente vê muito hoje no odonto digital, postagem, bastante textura no dente, pouca textura no dente. Às vezes até a gente usa hoje muita biblioteca natural, dentes bonitos que foram escaneados, e às vezes não tem tanta textura, e o colega fala, pô, eu queria mais textura. Porque às vezes, né, vê no digital que normalmente tem textura, mas esse foi seguido à risca, aquilo que ela gostou do enceramento, e hoje a gente pode decidir, né, por uma doação, né? A gente chama de transferência direta, né, do sorriso. Escaneia uma boa... Escolhe quem você quer e vamos fazer esse dente. Né? Exatamente, exatamente. Então fica previsível trabalhar dessa forma e gostoso trabalhar dessa forma, né? Não, e esse caso fica legal porque você reduz a discrepância, mas não perde a característica, né, Ali? Exatamente, exatamente. E esse é outro ponto importante, né, cara? Às vezes o paciente, por exemplo, um incisivo lateral menorzinho, bastante tripoidismo, chegou a pizza aqui, eu acho. Desculpa. Ô, beleza. Não, e daí a gente pergunta para o paciente, daí vamos mexer com a gengiva, quer manter esse tripoidismo, quer nivelar mais, então manter a característica do paciente, um doador compatível, né? Isso é bem importante. Exato. Então a gente vê isso, diâmetro de arco, né? Vê os dentes, enfim. Ali, sempre incrível, teu trabalho é maravilhoso, eu sou um fã incondicional. As pessoas falam assim, alguns mais próximos, ô Dudu, você não acha meio que você é meio puxa-saco das pessoas que você entrevista? Sou, porque eu sou fã de todos os que eu entrevisto, eu tenho um carinho enorme por todos que eu entrevisto, e tem mais uma meia dúzia que eu ainda não consegui entrevistar, que eu sou muito fã também. Eu sou fã do reforço positivo e eu gosto muito de quem trabalha muito bem e quem tem esse coração que você também tem. Obrigado, Ali. Obrigado por ser meu parceiro de trabalho. Obrigado por ter me ensinado tanto. Obrigado por continuar meu parceiro de trabalho. Claro. E obrigado por você. Vamos, se Deus quiser. E obrigado, cara, por dispor dessa horinha comigo e com todo o pessoal que ficou assistindo e quem for assistir na live depois vai ficar salva no canal. Se assim você permitir, lógico. Claro, né? A gente já tinha conversado antes. Claro. Cara, muito, muito, muito obrigado pelo teu carinho. Tá? Tenha uma Agradeço. boa comemoração de aniversário da esposa. Você também aí. E eu só queria que você dissesse aí em 30 segundinhos o talento por trás da Broca. Fora isso tudo que você faz e desenvolve. O que você gosta de fazer, Ali? O que eu gosto de fazer? Bom, fotografia Isso. você já sabe, né? Por sinal, puta, demais. Eu dizia que eu não ia tirar do consultório, mas eu levo, né, para fora hoje e me empolgo. Daí você nunca tem equipamento suficiente, você sempre tá gastando com isso, né? Mas, cara, eu gosto muito de esportes, né? Eu tô aproveitando a quarentena para voltei a treinar judô e jiu-jitsu com meus filhos, né? Voltei a treinar até Muay Thai com eles. Estou fazendo um dia de Muay Thai, outro dia de jiu-jitsu, né? Então, cara, eu gosto muito desse relacionamento com pessoas. Então, por isso que a gente dá aula, né, Edu? Porque a gente curte muito mesmo aquilo que a gente faz, né? Tá sempre aprendendo, sempre conhecendo gente nova, né? O enceramento digital hoje é engraçado, né? Que acabou virando uma empresa, né? Na nossa empresa, eu, o Chaban, o Alan, o Raiz, que somos os sócios. Toda a equipe que a gente tem, os planners, né, são cada vez melhores, né, mas é algo que a gente respira isso, cara, a gente gosta, tipo, você não consegue imaginar você fazer um caso sem você projetar, e quando você tá no computador, meu Deus, né, então, cara, tem muita coisa que a gente gosta de fazer que legal. Eu acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta e se realiza, né, cara. Perfeito. E aí, é por isso que é bom estar com você, cara. Meu irmão, obrigado pelo teu carinho. Tenha uma excelente noite. Um beijão para todo mundo, uma boa comemoração de aniversário. E obrigado pela honra de participar aí do aniversário também. Nossa, eu que agradeço. Agradeço muito. Ali, querido, fica com Deus, querido. Até. Galera, beijo para vocês. Tchau, pessoal. Obrigado.